Aleluia. Deixa eu te dar uma boa notícia. Eu ganhei uma Bíblia maravilhosa, eu estou estreando ela hoje, então se prepare. Amém? Rapidamente. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acredita, olha para mim, você acredita que tem poder naquilo que você fala? Tem certeza? Você acha que o que você fala, o que você já falou, tem alguma importância, algum peso na sua vida? Diga para o seu irmão assim: palavras são importantes. Provérbios 18, 21 diz o seguinte: a língua, ela tem um poder de maldizer, bem dizer, porque a morte e a vida estão no poder daquilo que você fala, tanto para o bem quanto para o mal. Diga para o seu irmão: cuidado com o que você tem falado. Não verbalize aquilo que você não quer que aconteça, ou verbalize aquilo que você quer que aconteça. Amém, igreja? Porque existe um poder muito grande naquilo que a gente declara. Diga para o seu irmão assim: palavras são sementes semeadas. Mais uma vez, palavras são sementes semeadas. Diga comigo: palavras repetidas são sementes regadas. Quem está entendendo? Você já parou para pensar que muitas coisas no nosso passado que a gente falou, depois a gente se arrependeu, mas coisas que a gente falou e aquilo foi se perpetuando, para o bem ou para o mal. Aquilo que a sua boca declarou, sabe, existe uma coisa que é muito importante, e você precisa fazer isso hoje com urgência. Se afaste de pessoas. Eu não quero dizer que você tem que ser inimigo não, tá, gente? Mas se afaste de se relacionar, um relacionamento de intimidade, com pessoas que têm um problema para cada solução. Você já viu pessoas que sempre têm um problema para cada solução? Existe uma lei no marketing que diz o seguinte: você é uma média das 5 pessoas que você mais tem relacionamento. Você pega esses 5, soma os 5, divide por 5, vai resultar no que você é. Sabia disso? E certa vez eu estava meio deprimido, eu estava meio para baixo, e eu declarava que as coisas não iam funcionar, e eu parei, estava bastante acomodado, e eu parei e comecei a olhar para os meus amigos, as pessoas que eram meus irmãos, que eu andava junto. Um era acelerado demais, que não queria esperar para pensar, e o outro que era devagar demais, eu estava no meio. Eu nem adiantava e também nem saía do lugar. Então a gente precisa ter muito cuidado com as pessoas que a gente anda, com aquilo que a gente declara. Amém? Tiago 3,4 diz o seguinte: a língua é como um pequeno leme de um navio, ela vai te direcionar. Tem uma música, eu não vou cantar aqui, senão o pastor vai rir de mim, mas a música diz: deixa a vida, quem sabe? Vocês estão sabendo, né? Deixa a vida me levar. Diga para o seu irmão: deixa a vida me levar nada. A vida vai te levar para o buraco, irmão. Quem tem que te guiar e tem que te levar é a palavra. É por isso que a gente precisa viver e caminhar, porque se eu for na ideia do que a vida tem para me oferecer, eu vou para o buraco sempre. Já observou que normalmente quando você vai agir na ideia de alguém, você se dá mal? O Espírito Santo às vezes traz um determinado incômodo do seu coração por algo que você quer fazer. Preste atenção nisso. Mas quem está ao seu redor começa a falar: não, vai nessa, porque é bom, cara, não perde a oportunidade, deixa de ser bobo, vai nessa, isso aí não tem o que pensar. Normalmente você se dá mal.
A Bíblia diz em 1 Coríntios 14 que no mundo a gente ouve muitas vozes. No mundo a gente ouve muitas vozes. Voz do seu patrão, voz do seu amigo, do seu vizinho, voz do seu inimigo, voz da sua esposa, voz do seu pastor, voz do irmão da igreja, voz do seu esposo, voz do diabo e voz do Espírito Santo. A gente ouve todas as vozes. Agora eu preciso entender e conhecer qual é a voz que eu preciso dar ouvido. Porque não é qualquer voz que vai me levar para o caminho de certeza, o caminho de confiança, o caminho que vai dar certo, embora esteja tudo contrário, tudo de cabeça para baixo, mas é o caminho de certeza. É essa vida que a gente precisa aprender a viver, guiado pelo Espírito Santo. Amém? Provérbios 12, 18 diz o seguinte: palavras machucam como o fio de uma espada, mas a palavra do sábio traz cura. Olha só, palavras são como o fio de uma espada que machuca. Quando eu falo palavras, eu falo para alguém ouvir, não é isso? Sim ou não? Eu não falo para as paredes. Quem fala para as paredes aqui? Às vezes eu ainda falo, mas normalmente a gente fala para alguém. Sim ou não? E a Bíblia diz que palavras machucam e são como o fio de uma espada. Agora deixa eu te lembrar uma coisa, irmão. Quando você fala qualquer coisa, seja para o bem ou seja para o mal, o primeiro ouvido que ouve é o seu. Então, quando eu profiro palavras negativas ou positivas, o primeiro ouvido que ouve é o meu. Ou seja, eu sou o primeiro a ser atingido para o bem ou para o mal. Amém? Eu tive um sócio há muitos anos atrás, e nós vivíamos um momento, um pequeno momento apertado na empresa, e ele se desesperou porque ele tinha muitas contas. Ele tinha muitas dívidas, ele precisava daquele valor, e a gente não tinha como atender o que ele precisava. E ele se desesperou e ele falou uma frase para mim assim, isso me marcou muito. Ele falou assim para mim: Júlio, nós somos pessoas que não deram certo. Eu me assustei com aquilo. Epa, eu não. Sai para lá. Eu não. Ele desgringolou e eu continuei firme no caminho do Senhor. Sabe por quê? Eu não recebi aquela palavra no meu coração, porque nem eu nem você fomos criados para dar errado. Nós fomos criados para dar certo. Amém? Existem frases que, principalmente quem é pai e mãe aqui, levante a mão. Pai, mãe. Existem frases, queridos, que a gente não deve proferir aos nossos filhos. Por exemplo: seu vagabundo, você não vai dar certo. Quem já viu isso aí? Aqui ninguém falou isso. Amém? Amém? Mas existem palavras que a gente não deve proferir para o nosso próximo, para o nosso filho, para o nosso amigo, para o nosso pai. E a gente precisa ter muita atenção nisso. Amém? Quem está entendendo? Todo mundo tem uma opinião para a sua vida, mas a opinião que importa para nós é a opinião de certeza, que é do Espírito Santo. Diga assim: só do Espírito. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 5, verso 21. E o tema da nossa mensagem hoje é a atitude de fé. Para quem está começando a ler um certo livro, já conhece esse título. Marcos capítulo 5 vai narrar um texto que a gente ouviu semana passada. A gente está sempre ouvindo. Capítulo 5, eu quero pegar um pouquinho antes. Verso 21.
Marcos 5, verso 21. E passando Jesus outra vez no barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e a ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Rogava-lhe Jairo muito, dizendo: minha filha está moribunda, ou seja, ela está à morte, ela pode morrer a qualquer momento. Eu rogo-te que venhas comigo. E lhe impõe as mãos para que ela sare e viva. Aqui a gente tem, não é esse ponto que eu quero me ater, mas todo mundo conhece a história da filha de Jairo, uma menina que tinha em torno de 12 anos. Jairo chega desesperado aos pés de Jesus e roga a ele: olha, vem comigo pelo amor de Deus, minha filha está nas últimas, se você não vir agora, já era. Isso aí é um pedido desesperado de um pai, não é isso, gente? Sim ou não? Imagina o camarada estar com a filha doente, à beira da morte. Ela não estava só doente, ela estava semi-morta. E ele vem desesperadamente e chega a Jesus: pelo amor de Deus, pelo amor de ti mesmo, vamos lá comigo. E Jesus fala para ele assim: e foi com ele, e o seguia uma grande multidão. Ou seja, Jesus foi com Jairo, mas no meio do caminho, quantos anos a filha de Jairo tinha? No meio do caminho, uma certa mulher, que havia quantos anos? 12. Tinha um fluxo de sangue, ou seja, ela tinha um ciclo há 12 anos. E havia padecido muito por conta dos médicos, e despendido tudo que ela tinha, nada deu certo, nada aproveitou, e piorava. Ou seja, a Bíblia diz que um homem muito importante, um chefe da sinagoga, chega para Jesus implorando: vem até minha filha para que você imponha as mãos sobre ela, ela seja curada. Mas no meio do caminho, Jesus indo no meio do caminho, uma mulher que não se sabia quem era uma mulher que era desprezada pela sociedade, porque a lei dizia que se a pessoa estivesse num ciclo menstrual, na situação que ela estava, ela tinha que ficar cerca de 7 dias afastada da multidão. Ela precisava ficar afastada porque ela era considerada imunda. Ora, irmãos, pensa comigo, ela não estava 7 dias afastada, ela estava há 12 anos. 12 anos que ela não podia caminhar, ela não podia ir nem sequer nos cultos das sinagogas. Ela era uma mulher que aparentava ter posses, porque ela gastou uma fortuna com médicos durante 12 anos e nada funcionou, as coisas só pioravam. E aí bate uma dúvida: mas espera aí, uma mulher que já estava 12 anos sofrendo, o caso dela não era um caso aparente de morte, e parou Jesus estava indo socorrer uma menina que estava à beira da morte. Poxa, Jesus não podia deixar ela de lado, ir lá curar a menina, depois voltar e resolver o problema dela? Sim ou não? Irmãos, sabe o que significa isso para mim? Se a pessoa estiver doente, Jesus cura. Se estiver morta, ela ressuscita. Não tem diferença. Para ele não tem diferença. Não existe diferença de um universo inteiro na palma de sua mão e uma unha encravada. Para ele é a mesma coisa. É a mesma coisa. Continuando a leitura, versículo 27. Ouvindo falar, diga comigo, ouvindo falar de Jesus. Isso aqui é libertador. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás de entre a multidão. Gente, essa mulher não podia andar no meio do povo. Ela poderia ser apedrejada. Ela poderia ser escorraçada, talvez até morta. Ela não podia, mas ela tomou coragem, porque ela ouviu falar de Jesus. Entrou no meio da multidão e tocou na veste de Jesus, porque ela dizia, diga comigo, ouviu falar
E ela dizia: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E aqui eu quero traçar alguns pontos com você que são vitais. Desse verso 27. Primeiro tópico é que ela ouviu falar de Jesus. E a conotação aqui, irmãos, não é simplesmente de que ela ouviu em algum lugar e por um acaso, ouvi falar que ele tem um camarada ali que está curando. Não. Ouvir significa conhecer. Ela passou a conhecer Jesus. Ela conhecia Jesus. Ela conhecia do que ele era capaz. Você não vai conseguir crer em algo que você não conhece. E conhecer significa relacionamento. Conhecer significa gerar intimidade. Você não vai conseguir crer se você não gerar intimidade. A Bíblia diz que a fé vem pelo... Sabe o que significa esse ouvir? Dar ouvidos, ou obediência, ou atender o que está sendo dito. Não é simplesmente, eu ouço muitas mensagens. Muitas. Quando eu estou sem sono, eu ponho uma mensagem. Quando eu estou com sono, eu ponho uma mensagem para dormir. Quando eu não estou com vontade de ouvir uma mensagem, não é? De vez em quando ela me acorda no sofá, vamos para a cama, vamos dormir. Eu estou lá, não, eu estou ouvindo uma mensagem. Estou ouvindo, eu nem sei qual era a mensagem mais. Mas não é só isso. Não é só ouvir, porque o ímpio também ouve, mas é acatar o que está sendo dito. É obediência. Essa mulher, ela conhecia Jesus. Conhecia Jesus. E por ela conhecer, ela vivia. Diga comigo, ela vivia dizendo. Ela não disse só um momento, não, ela andava para lá e para cá. Se eu simplesmente tocar, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Tudo que eu podia, tudo que estava ao meu alcance, mas eu conheci uma pessoa que ele é capaz de me curar. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Eu vou dizer todos os dias, se eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curado. E essa fé foi tamanha que ela não teve medo de morrer. Deixa eu te falar. Talvez seja fácil a gente crer. A gente adquirir uma certa intimidade com Cristo e crer no que está escrito. Mas o nosso maior desafio é permanecer crendo naquilo que a gente acredita. Me veio à mente agora o momento de Jesus com Pedro. Jesus aparece no meio do oceano. E os discípulos se assustaram com ele e acharam que era um fantasma. Quem és tu? E aí Jesus: sou eu, Pedro. Se é tu mesmo, então me faz ir até aí. E Jesus falou para ele: vem. A Bíblia diz que Pedro começou a andar sobre as águas, sim ou não? Pedro começou a andar sobre as águas. Mas, diga comigo, mas ele não permaneceu. A Bíblia vai dizer que o mar estava muito revolto. Mar revolto significa aquelas ondas que sobem e descem. Às vezes você vê uma embarcação no oceano e de repente ela some no meio do horizonte, aí aparece de novo. Aquilo ali é um mar revolto. E a percepção que eu tenho é de que Jesus estava na direção de Pedro, e quando as ondas cobriu a imagem natural que Pedro tinha de Jesus, ele deixou de acreditar. Vou te falar, eu não sei como é que estão as ondas agitadas na sua vida, mas se ela está cobrindo a imagem natural que você tem de Jesus, não importa, Jesus continua lá. Jesus continua lá te guardando, te guiando, te direcionando. O que você precisa é permanecer crendo. Esse é o nosso desafio. E essa mulher vinha dizendo: se eu tão somente tocar nas vestes dele, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Esse é o nosso desafio. Permanecer. Segundo Coríntios 4:13 diz o seguinte: cri, por isso
eu falei. Crie, por isso eu falo. Crie, por isso eu vou continuar falando quem é Jesus e o que Ele pode fazer. Irmãos, o nosso desafio é tão somente continuar crendo, continuar firme. A Bíblia diz, ao que vencer, não é ao que tentar. É ao que vencer. Crer e declarar são formatos indispensáveis para a nossa fé. Não existe nenhuma forma daquilo que eu acredito, se eu não manifestar, se eu não viver como, se eu não me ver como, se eu tenho alguma enfermidade e eu declaro que sou curado, eu preciso passar a andar e viver como curado. Se eu me declaro próspero, então eu preciso andar como próspero. Algumas pessoas me perguntam, eu queria comprar um carro, qual carro que você me sugere? Primeira coisa que eu pergunto, você já fez a garagem? Não. Só depois que a garagem é o seu primeiro passo de fé. Faz a garagem. Faz a garagem. Mas eu não tenho espaço para botar o carro. Você vai deixar um na rua? Eu quero comprar um carro. Você tem habilitação? Seria um bom momento vocês falarem. Fala, Deus. Entende? Então eu preciso. Se eu declaro algo, eu preciso me ver naquilo. O crer é a atitude, é o posicionamento que eu tomo de confiança. E falar é o alinhamento do que eu acredito com o que está escrito. O falar, gente, é a confirmação. O declarar é a confirmação daquilo que eu creio. Porque eu estou alinhando o que está escrito com o que eu acredito e com o que eu estou vivendo. É um alinhamento. Não dá para desassociar uma coisa da outra. Eu creio, mas pastor, você não sabe a minha situação. Você não sabe como é que são as coisas lá em casa. Pastor, eu acredito, Deus vai mudar, mas lá em casa, aquele pudim de cachaça sem, pastor, não tem jeito. Pastor, eu acredito, mas o negócio está feio para o meu lado. Irmão, você tem que mudar o seu pensamento. A Bíblia diz que a mulher, ela vinha dizendo, ela estava num estado crítico há 12 anos, mas ela ouviu falar de Jesus, ela conhecia o que Jesus podia fazer, e ela vinha dizendo, todos os dias, todas as horas, todos os dias, todo momento, ela se levantava, eu acredito, ela caminhava, eu acredito, ela ia dormir, eu continuo acreditando, e assim é o nosso posicionamento, é um posicionamento de fé. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, verso 1. Aleluia. A fé é o quê? Mais uma vez, a fé é o quê, irmãos? A fé é certeza. O que é certeza? Eu estou em cima de uma certeza? Estou em cima de uma certeza? Sim ou não? Eu estou em cima de um fundamento. Se eu flutuasse e ficasse aqui, pairando por aqui, eu estaria em cima de uma certeza? Não. A fé é certeza. Preste atenção, porque as pessoas entendem isso errado. A fé é certeza de coisas que os meus olhos não. Olha só, é uma certeza do que os meus olhos não conseguem ver. Vou parafrasear para você. Mas antes do que os meus olhos não conseguem ver, a Bíblia diz que ela é uma certeza. Rupostase é um alicerce, é uma substância. A melhor definição para rupostase é uma substância, algo que você pode tocar. Os seus olhos não veem ainda, mas existe. E a prova de... Lê o restante.
A fé é a prova. As pessoas às vezes pensam que fé é a prova do que não existe. Não, não é isso. Não. Existe. A Bíblia está dizendo que é certeza, é substância, é rupostase. A única diferença é que os meus olhos ainda não conseguiram perceber, mas existe. Eu só não consegui enxergar ainda, mas existe. É certeza de quê? De fatos. Como que uma pessoa é condenada de forma legal? Quando existe certeza. Ou quando ela é absolvida, quando existem provas de que ela não cometeu tal coisa. Talvez a gente esteja olhando com os olhos errados. Talvez a gente esteja olhando com olhos naturais. Quantos? Quero trazer aqui para a igreja. Quantos estão vendo os painéis aqui? Não, nem todo mundo. Ali, tá vendo aquele espaço aberto? Quem está vendo? Levante a mão. 2 espaços abertos. Então, ali, eu não sei se você está enxergando bem, mas ali existem painéis de madeira. Nas paredes também existem painéis de madeira, porque já foi dito. Irmãos, já foi declarado, já foi dito, porque nós conhecemos a Jesus, e a gente continua dizendo que vem o ar-condicionado, que vem as cestas e cestas básicas, que vem o piso, que vem o que é necessário. Talvez a gente precise começar a enxergar com olhos espirituais. A Bíblia diz que aquela mulher, ela gastou tudo que tinha, ou seja, tudo que era possível, humanamente falando, ela fez. Isso são os olhos naturais. O que ela podia ver de forma natural, ela fez. Mas houve um momento que ela precisou fazer um upgrade na visão dela. Diga para o seu irmão, faça um upgrade nos seus olhos. Coloque os olhos espirituais. Tem uma lupa gospel aí que você precisa usar para você começar a enxergar o que está na sua frente. Aleluia. A gente precisa ter esse nível de visão, irmãos. Vou te falar. Não é loucura viver no mundo do espírito, não. Loucura é viver no natural, porque nós somos espírito. Você entende que é uma aberração para a gente o que é natural? Porque nós somos espirituais. As coisas espirituais, as curas milagrosas precisam ser algo totalmente natural para nós, porque nós vivemos no espírito. Tudo que é sobrenatural, tudo que aparentemente é impossível, está no espírito, está no sobrenatural. E nós somos de lá, não de cá. Nós estamos aqui para influenciar os daqui para ir para lá. Quem está entendendo? Então, irmão, persevere. Diga para o seu irmão, persevere. Abra comigo em Romanos 9, já estou terminando. Romanos 10. Verso 9. Deixa eu ler para adiantar. Se com a sua boca, verso 9, confessares a Jesus como Senhor. Aqui quando está dizendo, se você confessar com a sua boca Jesus é o Senhor, não é você dizer para Jesus, Senhor, Tu és o Senhor, aleluia. Não, é pouco. Ele já sabe que Ele é o Senhor. Você precisa confessar para você mesmo que Ele é quem manda. Ele é que é o Senhor. Ele que é o Senhor de tudo isso que nós vivemos aqui. Se confessares com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer que Ele ressuscitou, serás salvo. Verso 10. Com o coração se crê para a justiça e com, diga comigo, não, fala com fé bem alto, e com
Não, nem todo mundo entendeu, só a primeira fileira. E com a boca confessares para a salvação. Quem quer ser salvo aqui? Eu não estou falando só da salvação de estar com Cristo, não, mas da salvação de tudo que a gente precisa, de enfermidade, de financeiro, de coisas que a gente precisa mudar. Jeremias 29:11 vai dizer: o plano que Deus tem para mim e para você são planos de Shalom. Shalom, irmãos, presta atenção. Shalom significa paz por dentro, do lado de dentro, e paz do lado de fora. Isso significa que quando você vai se deitar, você se deita em paz. Isso não tem nada a ver com ter dívida, ter problemas, nada disso, porque Jesus disse que a gente também teria aflições aqui. Mas independente daquilo que você tem, está passando, ou qual é o problema que você vive, você consegue descansar e deitar em paz, porque você sabe que o Senhor continua no controle de tudo. Essa é a paz por dentro. E a paz por fora é você sair na rua. Onde a gente mora, minha filha já me repreendeu muito. Pai, curitibano não gosta muito de dar bom dia. Deixa de ser bobo, para com isso, está passando vergonha. Mas carioca, ainda mais de um certo time que ganha tudo, aleluia. Carioca, ele vai atravessar o sinal, ele faz amizade com quem está atravessando o sinal para ele. Na verdade, ele passa correndo, porque lá os carros não param. Se ele vê você atravessando, ele acelera. Mas o carioca faz amizade em qualquer canto, em qualquer lugar. Se você pegar um Uber, você já fica o melhor amigo do motorista. Carioca é assim. E aí eu saio na rua e falo: bom dia, bom dia, bom dia. Alguns respondem, outros não respondem. E aí tem uma vizinha que eu acho que ninguém nunca deu bom dia para ela. Nunca na vida ela ganhou um bom dia. E aí eu passo com o cachorro na rua, e aí ela estava no quintal dela, eu passei: bom dia. Aí ela: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você. E aí virou essa coisa. Parece que ela está dando uma festa quando eu dou um bom dia para ela. Eu não sei por que eu estava falando isso, mas aleluia. Acho que foi só para lembrar lá do time, né? Mas enfim, como é importante a gente declarar aquilo que a gente acredita, gente. E esse é o nosso padrão. Algumas pessoas vão chamar isso de confissão. Esse negócio de confissão positiva, sai fora. Então, filho, fica na confissão negativa e deixa eu confessar a palavra todos os dias, porque dá certo e funciona. Eu quero declarar aquilo que me traz esperança do coração, não que me traz tristeza. Eu vou declarar aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, e que a obra que Ele começou na minha vida, Ele há de terminar. E a Bíblia diz a meu respeito que a vontade dEle para mim é boa, agradável e perfeita. A Bíblia diz para mim que eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Por que eu vou dizer que eu sou mais que perdedor? Eu não. Diga para o seu irmão: nananina não. Nananina não. Irmãos, isso é um alerta para nós, porque essa palavra se me pegou de cheio. Porque você vai fazendo uma análise daquilo que é o seu dia a dia, sabe? Das declarações que você faz, do seu dia a dia. Amém? Quem está entendendo? Palavras matam ou geram vida. De vez em quando eu e Margarete, a gente está na rua. Nossa rua lá é demais, porque a gente sai com o cachorro e de vez em quando a gente encontra uma pessoa pelo meio da rua. Aí o Espírito Santo vai lá, fala, conversa com aquela pessoa. E esses dias a gente parou numa praça e uma moça bem desesperada, sentada no banco, no semblante já estava escrito. E ela estava pensando em se suicidar. Foi isso que ela falou? Não me lembro bem. Mas ela estava mal, estava muito mal. Muito mal. Veio do Amazonas, estava numa situação financeira complicada, com um filho pequeno, marido desempregado. E assim, sabe, fim do poço. O semblante dela já dizia isso. Você imagina se a gente chega para ela: Vitória, minha filha, é assim mesmo.
Deixa a vida te levar. Já pensou se eu falo isso para ela, se a Margarete fala, não, minha filha, é assim mesmo, ó, e vai piorar, tá? Você está desesperado, mas fica tranquila que vai piorar. Não, nós não somos desses, irmãos. Nós somos aqueles que trazemos uma palavra de salvação, de transformação e esperança ao coração. Quer saber do resultado? Em uma semana, nós fizemos um grupinho de 3. Eu, a Margarete e a Vitória. Em uma semana, a Vitória já tinha conseguido uma casa para morar, que ela estava morando de favor. Parece que o marido conseguiu trabalho e a vida deu uma mudada. Mas a palavra tem sido semeada. Isso, minha filha, continua firme, continua firme. Acredita em Jesus, que Ele vai te levantar, Ele vai te ajudar. E é isso. Nós carregamos isso, irmãos. Amém? Fica de pé comigo. Sabe, existem palavras que machucam muito, mas as palavras de um sábio, elas transmitem cura. A palavra de um sábio, a palavra de um cristão, ela transmite cura para você e para quem está te ouvindo. Eu aprendi uma coisa: eu não posso orar pela sua mente, porque Romanos capítulo 12, Paulo roga a mim e a você de forma individual: eu te imploro que você renove a sua mente. Então eu não posso orar por você para o Senhor renovar a sua mente, porque não é o Senhor que vai renovar a sua mente, é você. É você que precisa fazer essa substituição de tirar o que não presta e colocar o que presta. Colocar o que você tem ouvido de errado e colocar coisas que você deve ouvir de correto. Existe algo que é fundamental. É como uma semente. E se eu vou regando essa semente diariamente, com a semente verdadeira, que é a palavra, isso vai dar fruto. A semente, ela está posta o tempo todo à sua disposição. A única coisa que falta, meu irmão, é uma terra própria para que essa semente germine. Amém?